Aleluia. Obrigado, Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. No livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler do verso 17 até o verso 23. 1 Reis 17, do verso 17 ao verso 23. Diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou o Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Pai, fala conosco nesta manhã, através desta tua palavra, através do teu Espírito, porque o teu Espírito é aquele que tem toda a liberdade de traduzir uma palavra, uma pregação, um versículo, de acordo com as variadas necessidades na tua casa, Pai. Faz isto, dá-nos a bênção de sairmos daqui nesta manhã dizendo: graças a Deus, o Senhor falou comigo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus e que todos digam amém. Amém. Você pode ocupar o seu lugar? Você já parou para pensar por que na nossa casa tem janela? Já parou para pensar? Por que tem janela na sua casa? Ou tem alguém que mora numa casa que não tem janela? Pelo menos porta tem, né? Às vezes. Por que tem janela? Alô? Tem alguém aí? Não sabe? Para entrar o ar? Para entrar o sol? Não é para entrar o sol, é? É para entrar o ar. Ué, a gente bota cortina para esconder o sol, a gente bota blackout. Janela. Você já percebeu que nós temos uma necessidade assim? Você que pode não ser uma pessoa em termos materiais tão beneficiada, você tem uma limitação material, e você mora numa casa muito pequenininha. Você mora... Quantos aqui moram numa casa ou num apartamento de fundos? Quantos mora de fundos aqui? Ninguém? Ah, que beleza. Levanta a mão. Você acha que é vergonhoso morar de fundo? Não. Você pode... Quem dorme... Você já parou para pensar? Quem mora no viaduto não mora de fundo, debaixo do viaduto, olha para cá, está tudo aberto, né? Eu já morei em alguns apartamentos de fundos, né? E geralmente você não senta na sua varanda ou abre a janela e fica lá olhando os fundos. Não tem sentido, né? A gente quer morar numa casa e que a gente possa abrir a janela e ver alguma coisa bonita, não é verdade? E quem mora numa casa muito pequenininha, de fundos,
Você já viu que essas pessoas precisam, de vez em quando, nem que seja ir para a praia um pouco? Por que essas pessoas gostam de praia? É pela visão. Você se alimenta só com a vista. Porque você está ali, todo dia, com uma visão. A sua janela é uma coisa que mostra não a coisa mais bonita, não é? Mostra muito colado com o outro, muito colado com a casa do outro, enfim. Então a gente tem essa necessidade, a gente fala assim, eu estou precisando respirar. Não que você não respira na sua casa. Não que você não respira na sua casa. Mas a gente tem essa necessidade, não é? Eu queria olhar com você esse texto e olhar o que eu estou chamando de 3 janelas nesta história, que revelam uma paisagem, ou revelam paisagens, são 3, muito parecidas com as que muitos vivem no dia de hoje. Às vezes a gente olha, podemos olhar com essa ideia na cabeça para essa história. Alguém afirmou que não é preciso olhar para o lado de fora de uma casa para encontrar dificuldades, para encontrar limitações, para encontrar lutas, para encontrar desencontros. Dificilmente uma pessoa que viveu um momento de atrito, de crise em casa, vai para o trabalho ou para qualquer outro lugar com um espírito leve, com um espírito tranquilo. É difícil isso. Você tem um problema em casa, você sai debaixo daquele desentendimento, daquela dificuldade. Você sai remoendo coisas, às vezes você sai se arrependendo, perguntando para si mesmo, por que eu falei isso? Por que eu agredi a minha esposa com uma palavra desnecessária e vice-versa? Não é verdade? Se bem que geralmente são os homens que agridem mais com as palavras, não é verdade, irmão? É. Esse silêncio foi perturbador para mim. As irmãs não falaram amém, não concordaram, e os homens também não concordaram. Então fiquei aqui meio que perdido na pista, não é verdade? A violência que nós vemos do lado de fora é o reflexo da violência que existe do lado de dentro. E agora eu acrescento, não apenas no lugar físico em que nós vivemos, na nossa cidade, no nosso estado, é muito comum as pessoas irem para a janela da sua casa para filmar e fotografar o quê? Tiroteio, bala traçante, assaltos, violência, gritos, né? As câmeras de segurança estão aí trazendo para dentro da nossa casa tudo quanto é miséria. Tem um querido diácono desta igreja que botou um vídeo de um acidente de carro. Nosso Deus, minha pressão foi a 18, só vendo aquele vídeo, né? Que a gente está aqui, mas você bebe de tanta coisa, vê tanta coisa do lado de fora, com a internet, vem tudo para você, né? Nós temos que nos aplicar, não compartilhe vídeo de desgraça, não compartilhe essas coisas, vídeo de violência. Eu sei que a gente não precisa dessa ajuda, não. A violência está na porta de todo mundo, não é verdade? Mas o espírito nunca é edificado, sei lá. Eu não tenho prazer, eu já falei isso para você, eu nunca tive curiosidade. Eu passo, aí vejo um acidente tremendo, as pessoas, não tem... deixa eu ver se eu conheço. Deus que me guarde, né? Eu acho que se você conhecer, você acaba que você vai se tocar e vai parar, e vai socorrer, mas fora isso, ver apenas, encher o coração dessas coisas que estão na nossa vida. Então, mas essa é a verdade, a violência que nós vemos do lado de fora, muitas vezes são um reflexo da violência que existe do lado de dentro. Não da sua vida, mas da vida daquelas pessoas que estão praticando violência. Né? Você fala em trânsito hoje, meu irmão, é uma coisa de louco. A violência é gratuita, a predisposição gratuita.
que existe, você não pode errar mais. Se você errar no trânsito, se você falhar, de repente você não tem nem tempo de dizer, pô, amigo, desculpe, né? Eu estou indo para o hospital, estou com uma pessoa doente lá, minha mãe está no CTI, para tentar dizer por que você esbarrou, você estava desatento. Você nem tem tempo hoje para uma coisa dessa. As pessoas já saem. Então, mas muitas vezes isso é reflexo da violência que é dentro de casa. A mulher não pode errar numa frase, o marido não pode esquecer de nada, né? Então há uma aceleração muito grande. Mas esse estado de ânimo, chegar, ter problema em casa, chegar no trabalho sem ser afetado, acontece também dentro da própria pessoa. E neste caso, é muito mais difícil encontrar uma saída, uma solução. Essa janela que você pode olhar da sua casa, mas essa janela que a gente pode olhar para dentro da gente, né? E ver como também nós não estamos, muitas vezes, o quadro, aquilo que aparece, aquilo que se consegue enxergar, é muitas vezes bastante complicado. Então, ao abrir a primeira janela, nós vamos contemplar um cenário decorado pela miséria, um cenário decorado pela ausência de dinheiro, de recursos, de bens, pela solidão. Sarepta de Sidom vivia uma estação de seca, um período em que as reservas de água, por exemplo, estavam abaixo do nível necessário, não é? Então, possivelmente, a cidade foi afetada pela falta de chuva prevista por Elias, né? Em 1 Reis 17, o versículo 7 diz: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. E em razão desta estiagem, Elias recebeu ordem de Deus para se dirigir para a cidade de Sarepta de Sidom. Mas em Sarepta havia também seca e, consequentemente, havia falta de alimento, falta de suprimentos para manter o povo com vida. Mas, em obediência a Deus, Elias se dirigiu para esta pequena cidade e foi procurar uma mulher que o Senhor lhe havia indicado. Versículo 9: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Você já parou para pensar que nós lemos muitos textos na Bíblia e a gente vai assim muito corrido, né? Se eu perguntar para você se a Bíblia disse que Deus falou isso para ele, assim, verbalmente, se ele ouviu uma voz, como que foi? Para pensar. Para a gente ler certos textos, a gente sempre pensa que o Senhor falou, foi uma voz audível, não é? Foi uma voz audível. Aí nós temos o caso do apóstolo Paulo, que ele viu uma luz, todo mundo viu uma luz, e ele ouviu uma voz, só ele ouviu uma voz. Os outros não ouviram aquela voz. O que me faz entender que Deus não falou assim, Paulo está aí, todo mundo de Deus falou assim, eu sou Jesus. Não. A luz, a glória, todo mundo viu, mas a voz só o apóstolo Paulo ouviu. Então a gente acha que todo mundo ouviu. Aí nesse texto tem uma explicação sobre isso. Mas é como esse texto aqui, eu não sei o que você lê, o que você pensa, tá? Que Deus foi uma voz audível. Eu não sei. Não sei se foi. Né? Pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido. Eu penso que não foi uma ordem verbal. Não penso que foi. Falada aos ouvidos, por exemplo, daquela viúva. Vai lá que tu vai ajudar um cara. Ela não estava sabendo desse propósito de Deus. Ela não estava sabendo. Não consta no texto nenhuma referência de Deus falando para a viúva receber e alimentar Elias. Vai firme, minha filha. Porque quando o apóstolo pergunta para ela fazer aquilo, pede para ela fazer aquilo, ela fala assim, não tem, está falando com a viúva errada. Está pedindo para a viúva errada. Porque eu tenho só um pouquinho e eu vou nessa. E eu vou comer e vou rodar, vou morrer. Então, isso nos ensina que quando Deus nos dá uma ordem, uma palavra para fazermos algo,
Ele cria condições para a sua palavra se cumprir, ou para que a sua palavra se cumpra. Quando Deus fala uma coisa para você, mesmo sem falar com todo mundo, quando Deus coloca no seu coração um sentimento, uma ideia, ou quando você mesmo ouve, não que eu não creia que Deus fale verbalmente nos dias de hoje, mas não importa, o importante é a gente saber que Deus ele vai criar condições para o seu propósito se cumprir, mesmo até que Ele não tenha falado com outra parte, mesmo até que Ele não tenha falado com aquela viúva. O texto parece contrariar esta ordem de Deus, pois ao chegar e pedir um pouco de água à viúva, respondeu Elias como ela estava vivendo: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. 1 Reis 17:12. Então, como é possível, podemos pensar, Deus mandar um profeta para ser alimentado por uma viúva pobre, sem antes ter criado condições na casa da viúva para receber Elias? Deus abençoou ela, ela fica toda feliz. Olha, minha filha, mas isso aí é porque vou te mandar um cara para você cuidar dele. Mas não é o caso aqui. Deus mandou, deu essa ordem, deu essa orientação. E muitas vezes Deus tem nos mandado fazer coisas que nos parecem impossíveis. Deus às vezes manda fazer alguma coisa que não tem. Você até acha que não é Deus, quando devia ser o contrário. Devia ser o contrário. O diabo não pede nada impossível. O diabo não inspira você a fazer uma coisa acima da sua capacidade. O diabo trabalha diferente. Olha aí, você pode. Aqui, ó. Olha aí, essa corda que tu achou na estrada. É só amarrar no seu pescoço, filho. A corda está aí. Então, mas Deus não. E a gente vem perceber isso. Deus me pede uma coisa impossível. Não é possível que Deus me pediu. Claro, Ele é o Deus do impossível. Só o Deus do impossível, só o Deus que pode fazer o impossível vai te pedir uma coisa impossível. Por quê? Porque Ele vai dar condições disso acontecer, mesmo que aparentemente não haja condição nenhuma. Mesmo que aparentemente você diga assim, mas como é que vai ser? Mas é a pergunta errada. A palavra errada, a pergunta errada, a resposta errada é como é que vai ser. É você levantar e obedecer, porque se Deus deu uma orientação, vai ser, vai acontecer, vai funcionar. Muitos de nós tropeçamos nesse ponto. Não vivemos o milagre, a provisão, a multiplicação, a prosperidade. Que Deus eu estou pedindo a Deus me dar condições, Ele está mandando eu dar o que eu tenho para os outros, como é que isso vai funcionar? Pois é. Você pode vislumbrar, imaginar, de acordo com a sua vida, quantas coisas a gente deixa de usufruir, quantos milagres, porque a gente não obedeceu. Porque nós não obedecemos a Deus, porque ficamos confusos. Eu não estou entendendo nada. Bom, mais uma razão para você crer. Porque é pela fé que nós entendemos, é pela fé que nós compreendemos, é pela fé que nós vivemos. Este é o grande milagre que sustenta a obra de Deus. O grande milagre que sustenta a obra de Deus é a fé e a confiança. Do lado de fora podem faltar recursos, mas Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus supridor de todas as nossas necessidades. Ninguém que tenha obedecido a Deus deixou de avançar, deixou de construir, deixou de realizar grandes projetos. Mas eu nunca realizei um grande projeto. Pois é, porque talvez você não teve condições de receber essa visão e experimentar o milagre, porque você se recusou a dar um bolinho para o profeta. A porta para o seu milagre, a porta para a sua multiplicação, a porta de você experimentar realizar grandes projetos na sua vida e também no reino de Deus. Então, num ambiente como Sarepta, de Sidom, é fácil encontrar pessoas desmotivadas, sem expectativa, sem ânimo.
Talvez nós possamos dizer que em muitos lugares da cidade do Duque de Caxias é muito difícil, por causa de um ambiente também muito parecido com Sarepta, de muitas necessidades, encontrar pessoas, é muito fácil encontrar pessoas desmotivadas, pessoas sem expectativa, pessoas sem ânimo. No caso da viúva, o seu amanhã seria o último dia da sua vida e de seu filho. Eu falei quinta-feira aqui sobre isso, não é? O último dia, agora acabou, final da linha. Essa mulher estava assim, acabou, não tem mais nada que fazer, não tem onde comprar, não tem dinheiro para comprar, não tem o que comprar, não tem água. Eu tenho um pouquinho de farinha, vamos comer e vamos morrer. Ela sacraliza, né? Ela torna fato a sua verdade, a sua dificuldade, o seu problema. No caso da viúva, o seu amanhã seria o último dia da sua vida e de seu filho. Estou colhendo uns 2 gravetos. Já parou para pensar no detalhe de 2 gravetos? Para quê? Por que 2 gravetos? Porque só tem pouquinho. Não vai precisar fazer uma fogueirona para cozinhar um bolinho. 2 gravetinhos. Aliás, estava até difícil de arrumar gravetinho, né? Gravetinho é gás, é combustível para você fazer fogo, para cozinhar. Então, diz o texto aqui, estou colhendo uns 2 gravetos, versículo 12, para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para meu filho, para que comamos e depois morramos. Olhe para o mundo que você está vivendo. Em muitos lugares, a fome, a falta de recursos é uma realidade. Eu não estou falando da Etiópia, não. Estou falando de Duque de Caxias. Estou falando de muitos lugares aqui na nossa cidade em que a fome e a falta de recursos é uma realidade. Mas, além da fome física, há também uma outra qualidade de fome que tem dizimado milhares de pessoas. O nosso cenário pode ser bonito na aparência, mas está todo poluído pela ganância, pelo desmando, pela desonestidade, pela corrupção. Estamos passando por um período de escassez de ética, de honestidade, de respeito. Eu não respeito ninguém, quer saber? A única coisa que eu respeito é dinheiro no meu bolso para comer, para pagar minhas contas. Você paga minhas contas? Não paga minhas contas. E hoje não se respeita nem quem paga as suas contas. Quem paga as nossas contas, o patrão, não respeita. Não respeita o cliente. Não respeita. Não é verdade? Então, eu não respeito ninguém. Não, você não paga minhas contas, então a pessoa acha que ela mesma resolve. Isso é um conceito, uma ideia, sei lá, um espírito que tem predominado também. Esta janela que abrimos para enxergar o lado de fora nos mostra o estado em que muitos estão vivendo. As festas que acontecem em alguns lugares não representam um estado normal de vida das pessoas. Você chega lá, numa festa, parece que está tudo bem, é um sorriso, alegria, mas apagou a luz e perdeu-se tudo. Mas este cenário não deve nos afetar, não pode nos atingir, não podemos fazer desta visão a razão da nossa caminhada. Bom, deixa eu abrir a janela aqui, você quando acorda vai olhar a janela? Quem acorda de manhã, a primeira coisa que faz é olhar a janela? Faz isso? Faz isso também? Deixa eu ver, quem mais faz? Só velho. Pastor Awad, pastor Henrique. A minha mulher faz isso todo dia. Ela acorda. Qualquer dia eu vou gravar o vídeo da minha mulher se levantando para você passar aqui na igreja. Aí olha a janela. Aí vai fazer xixi. Todo dia olha como é que está o tempo. Como é que você vai se programar? Como é que vai ser a sua vida? Olhar pela janela, ver como está do lado de fora. Hoje está um sol. Está chovendo muito. Mas este cenário não deve nos
afetar, não pode nos atingir, não podemos fazer desta visão a razão da nossa caminhada. É verdade que existem dificuldades. Mas veja, para quantas coisas da nossa vida a gente não se move, não se limita, não para por causa da dificuldade. Nós temos que avançar. A vida segue, como diz o outro, a vida continua. Mas não deixar que esse ambiente, que a gente abre a janela e olha para o mundo, olha para fora, olha para as famílias, olha para a situação, seja um ambiente do nosso coração. Não é fácil, bicho. Sim, me diga uma coisa que é fácil. Hoje em dia, nem ficar sem fazer nada é fácil. Porque tem o celular, tem o Zap. Tem horas que eu sento para tomar café com a minha mulher, o telefone dela parece um sino de Belém. Pim, 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 pim. Toca até música, de tanto sinal que bate lá. Os grupos de WhatsApp são necessários. Mas, irmão, para de aderir a grupo. Se é uma coisa que eu fico fula quando alguém cria um grupo e me bota lá, sem me perguntar nada. Eu nem vejo qual é o grupo, eu saio sem medo de ser feliz. Por quê? É uma pessoa que não me perguntou aquilo. Teve essa invasão na minha vida, sim. A segunda janela nos mostra uma mulher sofrida, sem chances de sobreviver em razão da solidão que envolvia a sua casa. Se a gente olhar pelas janelas de muitas pessoas, talvez da nossa mesmo, a gente vai ver quanta solidão hoje envolve muitas pessoas. Versículo 10, ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Pense comigo um pouco, eu acho que é alguma coisa inusitada nesta descrição. O que o senhor está falando? Penso eu que a última coisa que aquela mulher esperava era receber uma visita. Você gosta de receber visita na sua casa? Gosta? Gosta de receber? Mas você gosta de receber uma visita quando a visita avisa, combina, né? Para você dar uma arrumada na casa, né? Você botar as panelas todas dentro do forno lá para não... Depois você lava, claro, que é a correria da vida, não é assim? Você fazer, poxa, pelo menos um bolinho de laranja para a pessoa, né? Passar um cafezinho, você se preparar um pouquinho. Mas pense, a última coisa que aquela mulher pensou foi receber uma visita. Era receber uma oferta, cheguei, vou ficar com você, bota comida. Ela esperava, não esperava, e o interessante é que o visitante apresenta as mesmas necessidades dela e do seu filho. Ele também precisa de comer, como ela e o seu filho. O profeta estava com fome e com sede. Irmãos, Deus, guarde isso no seu coração, Deus não erra em seus conselhos, em suas ordens. Fala para você mesmo, Miguel, Deus não erra nos seus conselhos, Deus não erra nas suas ordens. É muito bom, é muito benéfico para nós que nós possamos obedecer a sua ordem, a sua palavra. É segurança, é provisão. Quantos de nós enxergamos dessa maneira? Enxergamos que obedecer a Deus é provisão, é garantia, é bênção, é vitória. Eu estava pensando, por exemplo, nós temos muitos conceitos interessantes, não tem nada a ver aqui. Estava pensando sobre santidade, né? Eu não sei se todo mundo pensa que nem eu, mas para mim, por exemplo, sinal de santidade é alegria, sabia? Para mim, eu fui criado, já falei pela minha avó, que dizia, muito riso é sinal de pouco juízo. Para de rir, sujeito. Ri de tudo, né? Eu adoro os meus netos que riem das maiores bobagens, mas riem de se esborrachar, né? Eu não sei se falei, eu estava no carro com a minha neta mais velha, e ela ligou para a mãe dela, e o carro tem esse viva voz no carro, e deu um problema na ligação, e a voz da minha filha estava assim, fala, Pauline, o que você quer? Mas a minha neta não conseguia falar, ela ria descontroladamente. Então, ela queria que eu ligasse para a mãe sair a voz rouca. Que decepção quando ela ligou uma das 3 vezes depois, e a mãe falou, fala, Pauline, com a voz normal. Então,
criança, né, tem essa capacidade de rir, de dar gargalhada. E você está rindo dela, você nem sabe o que ela está vendo, mas você também começa a dizer: o que você está vendo? Você já está rindo, assim? Tamanho a expressão da criança. Então, às vezes a gente tem uma ideia que santidade é uma coisa. Eu estava na formatura ainda há pouco do EBD, e fulano, eu falei: gente, eu vim lá de baixo, já ouvia o pessoal aplaudindo os outros. E no finalzinho eu falei isso: irmãos, cada um pode ser assim, poxa, que falta de reverência, uma formatura devia ser uma coisa. E eu falei lá: poxa, eu admiro o povo da Nova Vida, o povo para adorar retrato, o povo para adorar diploma. Como gostamos de diplominha, né? Por uma falha minha, eu não pude assinar os diplomas antes, e a minha solução foi: fala para o pessoal me procurar que eu vou assinar cada diploma individualmente, né? Aí o pessoal vem para mim: aqui precisa assinar. Eu falei: não tenho caneta. O pessoal quer que o pastor tenha tudo, é verdade. Não tenho Bíblia. Aí me deram uma caneta: vira as costas aí, irmão, que eu vou assinar nas suas costas. Consegue uma Bíblia. A gente às vezes vem com tudo pronto, né? Não é. Eu queria só ter contato com os irmãos, não é? Então, às vezes a gente tem essa distorção na nossa maneira de olhar, como a gente tem essa distorção às vezes, não é? De certa situação, que santidade isso, que não sei o que lá. Também a gente leva isso para a voz de Deus. A voz de Deus não pode ser assim, o conselho de Deus não pode ser assim, não é possível, Deus errou. Ô Senhor, que é isso? Está mangando de mim, pô? Estou aqui, teu servo, vai me mandar para uma viúva que está à beira da morte? Quer que eu me sinta culpado? Não, não é isso. Deus não erra em seus conselhos. Guarde isso. Deus não erra nos seus conselhos. Ah, mas comigo foi assim, foi assim. Então não foi Deus que te aconselhou, não. Foi a tua carne, foi a tua vontade. Tu fez o que você queria, não foi Deus. Por quê? Porque Deus não erra nos seus conselhos, em suas vozes. Ele estava trabalhando na vida de uma pessoa sem esperança. Ele estava trabalhando na vida de uma pessoa sem futuro. Ele estava trabalhando na vida de uma mulher sem sonhos. Mas estava também preparando o coração de um homem para ser verdadeiramente um profeta que não olha para as circunstâncias, mas que se firma sempre na palavra que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. Você tem que se firmar nisso. Você nem está ouvindo às vezes, nem eu, nem qualquer um de nós. Eu penso que a fome é um martírio, é um tormento para quem a sente sem condições de remediá-la. Mas eu tenho um outro sentimento que é mais doloroso que a fome. É esta sensação de se estar sozinho, de se estar esquecido, abandonado no meio de uma multidão. Quem não tem uma pessoa para segurar as mãos quando o chão começa a tremer, está fadado a sofrer muito mais do que aquele que desfruta da presença de um companheiro, de um amigo e de um irmão. Eu creio que o grande segredo da igreja primitiva estava na sua comunhão. Acho que não é possível repetir pelas circunstâncias aquela comunhão. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ter muito mais comunhão. Você sabe por que nós não temos comunhão? Porque nós não temos interesse. Nós não temos interesse. É a falta de interesse que faz com que a gente não tenha comunhão, sabia? Eu sou muito interessado, por N fatores, em ter comunhão com os meus netos. Muito interessado. Então, para mim, é tudo barato, é tudo fácil. É tranquilo. É tranquilo. Você pode pegar fulano? Posso. Você pode pegar Beltrano? Posso. É claro que posso quando eu posso. Não posso, nem me pedem.
Quando eu estou na igreja, como é que vai me pedir para fazer alguma coisa lá? Não posso, mas sempre que eu posso, para mim é uma facilidade, não é? Para mim é um prazer. Semana passada, eu recebi uma ordem da minha neta do meio, a Cecília. Olha, eu quero que o meu avô me pegue na escola. E houve um problema de trabalho, não sei, e eu não pude pegá-la. Aí a minha filha disse que ela saiu da escola. Quando ela entrou na garagem da casa dela, ela falou assim, o que foi? O meu avô não veio me pegar. Aí que ela se acordou nisso. Então a minha filha me contou isso, eu falei, não, agora eu vou pegar ela todo dia que eu puder, né? E ela gosta de me mostrar para as pessoas. É muito interessante a minha neta. Esse é meu avô. Ah, é? Tá, seu avô. As pessoas fazem assim, bobagem, eu quero saber desse cara. Então eu creio que o segredo da comunhão da igreja estava na comunhão. Havia muitos que necessitavam de ajuda, de apoio, de sustento. Atos 6 fala das viúvas dos gregos que reclamavam pela falta de assistência. Mas havia laços fortes de comunhão, de união, de acompanhamento da multidão dos que creram. Uma era a mente, um coração, e ninguém considerava unicamente uma coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. O dia em que a igreja compreender essa verdade, não haverá pessoas solitárias, pessoas caminhando sozinhas, enfrentando suas dores e angústias sozinhas. Então, eu acho que uma reação negativa de uma pessoa solitária é ela esperar, não é? Feliz, abençoado aquele que pega a sua solidão e a coloca para servir outro. Essa pessoa deixa de ser solitária. A maneira de se vencer a solidão não é cobrar. Todo mundo espera alguma coisa? Claro que espera, né? Você sabe, hoje é meu aniversário e a minha neta mais velha está comigo desde ontem na minha casa. E ela acordou hoje, não me beijou, não me deu parabéns. Eu estou lá, oi, tudo bom? Nada, nada. A gente sempre espera, pequena coisa, uma palavra, a gente sempre espera, está tudo bem. Mas a gente tem que aprender a fazer, a mudar, a agir, a não reagir, mas agir, pegar. Você já passou a pensar, quando eu tiver tempo, um dia que eu tiver tempo, às vezes você tem um tempo, aí você esqueceu tudo que você falou que ia fazer quando tinha tempo. Quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, quando eu tiver tempo, eu quero muito servir a Deus. Não tem tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou servir a Deus, é mesmo? Meu irmão, se a gente não começa a servir a Deus hoje, então você não vai servir nunca. As condições, elas são irrelevantes. Porque Deus dá graça para todo mundo. Deus abençoa todo mundo. Não vai embora não, Marisa. Poxa, me abandonou agora. Estava falando para você não, estava falando para Isabel. Eu falei assim, ela foi embora. Oh, Jesus. Que Deus nos ajude a ter sempre as mãos estendidas para levantar aqueles como a viúva de Sarepta, de Sidom, foi erguida pelas mãos do profeta Elias. Toca no braço do seu irmão, que Deus nos ajude, irmão. Esse ato simples, pode parecer uma bobeira, uma coisa assim, mas como que é importante que é expressar isso. Eu não sei o que você quer, não sei o que você deseja. Não fique na frustração, esperar que todo mundo lhe estenda a mão se você não estende para ninguém. Se você não quer ser isso para alguém. Se você não quer ser esta pessoa. Eu não posso, eu não tenho dinheiro, mas o profeta Elias não tinha nada. Então, moral é que Deus não mandou o profeta Elias para resolver o problema dele com aquela viúva. Porque Deus podia resolver o problema dele com qualquer situação. Como é que Deus estava resolvendo o problema dele antes? Com corvo. Estava mandando corvo. Não é verdade? Então Deus não precisava daquela senhora para cuidar do seu profeta. Aquela senhora precisava do profeta para cuidar dela. E por isso o Elias foi enviado para ela. Não para se manter vivo, não para sobreviver,
mas para que ela sobrevivesse, para que não fosse aquele momento o ponto final da vida dela, o final dos trilhos da vida dela, não fosse aquela refeição a última refeição, como deixou de ser a última, por causa da provisão de Deus para a vida dela. O dia em que nós compreendemos esta verdade, não haverá pessoas solitárias, pessoas caminhando sozinhas, enfrentando suas dores e angústias. Alguma coisa está errada conosco quando tudo a gente lança sobre a instituição. Nós somos interessantes, né? Ah, não, é porque eu não concordo com isso, porque a igreja somos nós. Então, quando a igreja tem que funcionar, a igreja não é mais você. Quando tem que visitar, você não é mais. Quando tem que ajudar, não é mais você, a igreja. Quando tem que fazer alguma coisa, não é mais você, agora é a instituição. Não, fala com a igreja, fala com o pastor, fala com o bispo. Em Caxias está cheio de pastor sem fazer nada. Ainda veio o que está fazendo nada lá fora, veio fazer nada aqui hoje conosco, o bispo Fernando. Então, não é assim? Ah, eu queria falar com você, não, fala com a igreja, mas você é igreja. Nessa hora você não quer ser igreja. Que Deus nos ajude a ter sempre mãos estendidas para levantar aqueles que, como a viúva de Sarepta de Sidom, foi erguida pelas mãos do profeta Elias. Eu abri a terceira janela, vou acabar. Encontramos o profeta Elias sendo desafiado diante do maior inimigo do homem. Qual é o maior inimigo do homem? Não estou falando do crente, não. Estou falando do homem. Você sabe? Chuta aí. Qual é o maior inimigo do homem? Ele mesmo? É mesmo? Quem é Elizabeth? Quem é o maior inimigo do homem? Bispo Fernando? Não. Qual é o maior inimigo do homem? É ele mesmo? Sei. A morte. Quem falou a morte? É a morte. O maior inimigo do homem é a morte. Não é? O último inimigo a ser vencido, né? Você tem que treinar, vencer vários inimigos para chegar no mais forte, para vencer a morte. Aí no capítulo 17, versículo 17 e 18, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. A impressão que se tem ao ler esse texto até este momento é que aquela mulher estava destinada a viver ou a morrer enfrentando crises, dores e amarguras. A impressão que se tem olhando para essa janela é que a vida dela vai ser só desgraça. A vida toda é só mais perdendo do que ganhando. Mas, quando uma coisinha boa acontece, já morreu, já perdeu. Quando um filho vem, esse aqui é ali, agora já está morto. Que gangorra é essa? Que tortura é essa? Que destino é esse? Que saga é essa da minha vida? Nada e ninguém, e nem mesmo a morte, para impedir de celebrarmos festa ao Senhor pelas vitórias, pelas conquistas que Ele tem nos dado. Veja o que o profeta diz: dê-me seu filho. Respondeu Elias, versículo 19, ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Eu gosto da forma, eu diria assim, ousada. Eu mais de uma vez pedi para Deus essa ousadia de falar do profeta: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida deste menino. Senhor, meu Deus, faze voltar. A gente quer pegar as palavras hoje e sacramentalizar as palavras. Então, e a gente precisa ter comunhão com Deus para saber, precisamos andar com Deus para saber discernir. Não é só você pegar isso aqui, eu determino, eu ordeno, Deus faz isso, Deus faz aquilo, que vai funcionar. Mas, quando nós devemos fazer assim, às vezes nos falta ousadia para isso. As situações que eu tenho que fazer assim, que eu preciso fazer assim, que a solução é essa.
Então, é para nós nos perguntarmos, né? E eu me pergunto também, claro, onde é que está a minha ousadia? Minha ousadia não para criar coisa, a minha ousadia não para inventar alguma coisa, mas a minha ousadia para me colocar como sendo um vaso usado por Deus, de ouvir a sua voz, de saber e discernir o que tem que ser feito. Deus não me chamou nem você para ficarmos inventando coisas, criando coisas, bolando coisas, muitas vezes já para lá de mirabolantes. Não, mas isso não quer dizer que a gente não deve ter ousadia. Qual foi a última vez que você orou? E foi como esse caso aqui. Quando foi que você disse, Senhor, eu peço isso? E você viu o milagre acontecer? E você viu a resposta chegar? Ele clamou a Deus pedindo de volta a vida do menino. E eu penso que é isso que nós devemos fazer hoje. Abrir a janela da vida e ver que o poder de Deus continua o mesmo. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo de não melhor, é comigo, é conosco. Tem a ver com as nossas trocas, tem a ver com as nossas prioridades, tem a ver com aquilo que a gente está gastando mais tempo hoje. O que morreu por alguma razão em sua vida, em sua casa, em seu mundo, pode voltar a viver. Amém. Pode. É possível. O que morreu lá na sua casa. Vamos clamar a Deus para que a vida volte em sua casa, em seu trabalho, em seu mundo. E aí nós vamos celebrar, nós vamos festejar a vida de Deus em nós, com fartura e alegria, com abundância e santidade. Alegria, alegria. Uma vida alegre é uma vida de fruto de santidade. Uma vida de desobediência sempre traz peso, sempre traz vergonha, sempre traz limitação, né? Perdemos aquela ousadia de entrar no Santo dos Santos. Às vezes são essas coisas na nossa vida que nos roubam isso. Pô, a gente pode fazer vigília toda semana aqui, meu irmão, não vai resolver o seu problema. Vai ser muito bom, mas não é isso que vai acender você. Não é que vai trazer de volta a coragem na sua vida. É essa vida de obediência e fidelidade a Deus que vai nos dar coragem de dizer, Senhor, agora, Pai, traz de volta esse menino, em nome do Senhor. É essa santidade, essa vida reta, limpa, diante do Senhor e diante dos homens. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Quantas vezes, Senhor, ao invés de abrir a janela e olhar a janela, eu fechei a janela. Já sabedor do cenário, eu não quis olhar mais, porque eu estava tão debilitado. Eu preferi me intocar, eu preferi fingir que não estou vendo, que não estou sofrendo, que não estou sentindo. Eu preferi me omitir, Pai. Mas isso não mudou a realidade. Isso não interferiu naquilo que acontecia do lado de fora, nem no que acontecia do lado de dentro. Então, fala o nosso coração nesta manhã e nos toca, Pai, e nos liberta e quebra na nossa vida o que precisa ser quebrado. Quebra na nossa vida, Pai. Pai, dá-nos consciência dos nossos inimigos. Nós sabemos, nós aprendemos muito cedo na nossa fé que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue. Pai, nos faz acordar e nos perguntar, nós vamos tomar a ceia agora. Por que cargas d'água eu estou lutando contra pessoas hoje? Porque cada cargas d'água eu tenho raiva. Eu estou ressentido, eu estou ofendido. Pior, Pai, por que eu estou reagindo com um certo espírito vingativo? E eu vou tomar o cálice, e eu vou comer o pão. E o Senhor é aquele que contempla o meu coração.
Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, dá-nos coragem. Dá-nos força para nos arrepender. Dá-nos graça, poder de Deus, para a gente não se conformar. E não se conformar não é só gritar, eu não me conformo. Não se conformar não é só gritar, eu não aceito. Não se conformar é se arrepender. É dizer, me ajuda, Pai. Fala o coração de cada um de nós. Faz-nos lembrar do ensino que diz, são os olhos, as janelas do corpo, da alma. Se os olhos forem bons, dá-nos olhos bons. Se você nunca pediu isso a Deus, peça nessa manhã. Senhor, dá-me olhos bons. Dá-me olhos bons. Dá-me olhos bons. Porque se os teus olhos forem bons, teu corpo vai ser luz. Teu interior vai ser iluminado. Liberta-nos dos olhos ruins, ó Deus. Liberta-nos dessas coisas. Assim como nós sabemos fechar os olhos para algumas coisas. Que fechar os olhos não seja um ato de covardia, não seja um ato de 2 pesos e 2 balanças e 2 pesos, 2 medidas. Não, Pai, que fechar os olhos seja acima de tudo um ato de sabedoria. Um ato de sabedoria. Liberta-nos, liberta-nos. Liberta-me dessa coisa de querer mudar o outro, formatar o outro, acertar o outro, endireitar o outro. Eu não posso fazer isso. Tira de nós isso, Pai. Tira de nós essa arrogância, essa soberba. Tira, Pai. Daqueles que com fé e coragem clamam por isso. Aqueles que com fé e coragem desejam isso. Enche-me da tua graça, aleluia. Enche-me da tua bondade. Enche-me de mansidão. Porque não são os valentes que herdarão a terra, mas são os mansos e humildes que herdarão a terra, que sobreviverão a todas as guerras internas e externas. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Tu que és Jeová Rafá, o Deus que cura, cura-nos nesta manhã, através desta comunhão, através da tua palavra, através do teu Espírito. Oramos assim, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Os pastores, por favor, que vão compartilhar a ceia, os irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham. Enquanto nós nos preparamos para esse momento, nós vamos adorar a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para
luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Glória a Deus. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Jesus, Santo Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração. recebe a adoração.
Fique de pé comigo, por favor. recebe a adoração. Eu gosto da tecnologia de hoje, que inventou alguns pequenos aparelhinhos que tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Um é o sensor de presença. No seu prédio tem? Na sua casa tem? Em muitas garagens tem, em hotéis tem. Quando você abre a porta e sai no escuro, a luz acende. Eu gosto demais desse analogia, desse automático. Também tem sensor de luminosidade do carro. Seu carro tem? Meu carro hoje não tem. Você podia dar para o meu carro um presente desse. Mas eu já tive carro que tem. Você vai dirigindo, quando escurece, o farol acende sozinho. E a minha esposa ganhou uma luzinha de ambiente. A maioria das luzinhas de ambiente, você acende ela, né? Tem um interruptorzinho. Essa que ela ganhou, não. A gente coloca no banheiro e quando escurece, ela acende. Quando as trevas vêm nela, E ela é uma luz, não é um farol, mas incomoda a gente, né? A Cátia geralmente fala assim, fecha a porta lá, porque a luzinha lá dentro do banheiro está me atrapalhando a dormir. Então, esse é um ensinamento tão maravilhoso, que a luz sempre resplandece nas trevas. E esse produto me fala disso, sem que tenha que ligar, sem que você tenha que apertar o botão, ela acende. Fantástico, né? Fantástico isso. Então, pense nisso. Será que a sua caminhada, a sua maneira, quando você vai, será que as trevas estão cedendo? As trevas estão se afastando? A luz brilha? Quando vem a adversidade, quando vem a escuridão, não tem que apertar um botão em você, não tem que ajoelhar, oh Deus, agora me dá a tua luz. Não, a luz, ela emana, ela brilha. Que bem-estar a luz, não é verdade? A luz é um bem-estar tremendo. Acendeu, foi. Amém, amado irmão? Jesus disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Que o Senhor recarregue a nossa bateria espiritual, que o Senhor derrame azeite sobre nós, que o Senhor restaure o sabor do sal na nossa vida. Amém, amado? Pai, muito obrigado por este pão partido no Teu nome, Pai, para a nossa edificação, sabe? Muito obrigado. Participamos com fé, participamos com entendimento, participamos com gratidão ao Senhor, pelas suas obras na nossa vida, pela sua obra na cruz do Calvário, pela sua obra no dia de hoje. Pai, ilumina o nosso coração, dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos olhos bons em todos os momentos e situações, ó Pai. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Edifica a nossa vida na Tua palavra, na verdade, no Teu Espírito, na Tua santidade. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Que nós sejamos fortalecidos e edificados como corpo de Cristo, como igreja do Deus vivo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos comer do pão todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Teu corpo é verdadeira comida, teu sangue, verdadeira bebida. Ora pelo cálice. Amém. Levante seu cálice, por favor, vamos apresentar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos o Teu santo nome, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos e declaramos: bendito seja o Senhor nosso Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas,
pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, pela salvação da nossa alma, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos uma nova criatura. Abençoa, Senhor, esse cálice, que ao bebermos dele, Senhor, a nossa alma seja curada, Senhor. Ó Deus, aquele que entrou aqui triste, receba a alegria do Espírito Santo. Aquele que chegou aqui, ó Deus, enfraquecido, seja fortalecido. E que o teu nome assim seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bebamos todo o cálice em nome do Senhor. Jesus, Levante suas mãos. pão da vida. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, Jesus. Luz do mundo, príncipe da paz, Oh, Jesus. maravilhoso, Oh, Jesus amado. Jesus amado. Amado da igreja. Amado do seu povo.